aqui nós temos o nosso segundo exemplo. Ele é um circuito bem mais complexo que nosso primeiro exemplo. E nós, logo de cara, nós já podemos observar que ele não é igual ao circuito genérico que nós temos para realimentação negativa, de tal forma que nós não vamos poder simplesmente usar essa equação, que é a tensão de saída menos R2 dividido por R1 vezes V1. Nós vamos ter que analisar esse circuito ponto a ponto, descobrir as correntes do circuito, as tensões, e para isso nós vamos usar essas considerações aqui do lado, como temos feito até então em todos os outros vídeos, né? De amplificador operacional, parte 1, parte 2. Nós vamos considerar que o nosso amplificador operacional é ideal, de tal forma que nós vamos usar ele na região linear, que a nossa corrente IP é igual a IN e as duas são iguais a zero, porque a resistência de entrada é infinita, tende ao infinito, que a nossa a tensão na entrada positiva é igual à tensão na entrada negativa. Nós vamos usar lei de Ohm, lei de Kirchhoff, então todas essas ferramentas para resolver esse circuito. Então vamos passar um X nesse circuito aqui do lado, porque não é simplesmente olhar para ele, pegar os valores e resolver. Então aqui eu tirei aquele circuito, já que nós não podemos utilizá-lo diretamente. E vamos nós então analisarmos esse circuito para descobrir as correntes, as tensões que estamos procurando. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos identificar os nós. Então, se observarmos aqui, nós temos um nó aqui nessa entrada, que nós vamos chamar de nó X, aqui um outro nó Y, e aqui nós vamos chamar de Z. E nesses nós, nós vamos identificar as correntes que estão entrando e saindo desses nós. Mas, por exemplo, vamos olhar para o nó X aqui. A gente vê que tem, tá vendo essa corrente A? Essa é a corrente, deixa eu colocar aqui, ela está subindo e saindo desse nó, vindo e virando aqui para a direita. Então é a mesma. Então nós temos uma corrente identificada, mas precisamos identificar a corrente do lado direito e do lado esquerdo do nó X. Do lado direito nada mais é que a corrente IN, né, que é a corrente da entrada inversora. E desse lado aqui, eu vou chamar essa corrente que está entrando no nó X do lado esquerdo, vamos chamá-la de I1, né? Nós temos que colocar alguma identificação nela. Então, ela passa pelo resistor de 6 kΩ. Então, no nó X, nós temos, deixa eu colocar aqui no nó X, nós temos a corrente I1, IN e IA. E segundo a primeira lei de Kirchhoff, que é a lei das correntes, a soma das correntes que entram em um nó é igual à soma das correntes que saem deste mesmo nó. Então, vamos olhar aqui. Quais são as correntes que estão entrando no nó X? Só a corrente I1. Então, I1 é igual à soma das correntes que estão saindo do nó X. Nós temos a corrente IA e a corrente IN. IA mais a corrente IN. E se olharmos aqui para nossas considerações do lado direito, a gente está vendo que N é igual a zero. Então, essa corrente aqui é igual a zero, de tal forma que I1 é igual a IA. Se eu achar I1, eu sei IA e vice-versa. Então, qual que é o próximo nó aqui? Y. Então, vamos colocar aqui nó Y. Vamos identificar as correntes que estão entrando e saindo desse nó. Nós temos a IA vindo nesse sentido, mas não temos correntes identificadas nos outros. Então, nós vamos colocar símbolos, né, para essas correntes. Vamos dizer que nesse sentido nós vamos ter a corrente I2 e descendo aqui, deixa eu colocar para cá, nós temos a corrente I3 nesse ramo do resistor de 60 kΩ. Então, quais são as correntes que estão entrando no nó Y? Só a corrente IA. Então, nós consideramos que a corrente A está entrando, ela é igual à soma das correntes que estão saindo, que é a I2 e a I3. I2 mais I3. Próximo nó é o nó Z. Então, nós vamos colocar o nó Z aqui.
E vamos olhar quais as correntes que nós identificamos nesse nó. Nós vemos que a corrente I2 ela está vindo. Deixa eu pegar ela aqui, ela está vindo, ela desce aqui, é a mesma I2 passa pelo 240, passa por aqui e vem até aqui. Então, a I2 ela está entrando no nó, a I0 está saindo e aqui tem mais uma corrente. Vamos identificar ela como sendo I4. Aqui é I3, né? Aqui é a I4. Então, entrando no nó Z, nós temos a corrente I2, que é igual à soma das correntes que estão saindo do nó Z, que é I0 mais a I4. Pronto, identificamos as correntes nos nós usando a lei de Kirchhoff. Agora, nós vamos tentar identificar o valor dessas correntes usando a lei de Ohm. Então, toda vez que eu tenho um resistor e a diferença de tensão, né, que é o caso, então nós vamos começar pela I1 aqui. Nós vamos usar essa equação aqui. Lembrando que lei de Ohm é tensão igual a resistência vezes corrente. Como eu estou querendo saber a corrente, eu isolei a corrente e vai ser a diferença de tensão direito menos o esquerdo, né? Dividido pela resistência. Então, vamos lá, olhando só para essa resistor aqui, que é o de 6 kΩ. Nós temos 6 kΩ. Esse é o meu resistor de 6 kg. Aqui é a corrente I1. Ela está indo nesse sentido. Eu tenho 120 milivolts do lado esquerdo, que é a tensão de entrada, e tenho desse lado aqui, nesse nó X, qual que é a tensão que eu tenho nele? Aqui não é a corrente IN? Então, a tensão nesse nó aqui é a tensão da entrada inversora, que nós chamamos ela de VN. Então, o meu I1 nada mais é, né, olhando para cá, que é a tensão 120 milivolts menos a minha tensão VN, que é a diferença de tensão, né, entre esses dois pontos, dividido pela resistência de 6 kΩ. Pronto, essa é a nossa equação aqui. Mas dá para simplificar um pouco mais essa equação. Vamos olhar aqui para esse quarto item das nossas considerações. Está dizendo que a tensão na entrada não inversora ela é igual à tensão na entrada inversora, que é a VN. E se olharmos aqui no amplificador operacional, nós estamos vendo que nós sabemos o valor de uma dessas tensões, que é a tensão VP, que é a tensão da entrada positiva. Ela não está aterrada? Se ela está aterrada, ela é igual a zero. Então, se ela é igual a zero, isso significa que VN também é igual a zero, porque as duas são iguais. Então, aqui é igual a zero. Eu vou ter 120 milivolts dividido por 6 kΩ. Isso vai me dar 20 microampere. Achei o valor da minha corrente I1, já achei uma corrente. E voltando para essas equações, né, essas expressões que nós derivamos aqui, no nó X, a I1 é igual a IA. Então, a IA também vale 20 microampere. Já achei o valor dessas duas. Vou até colocar aqui em cima para gente, 20 microampere. Então, próximo passo é ir para essa equação que nós desenvolvemos para o nó Y. Então, eu já sei o valor de IA, que eu vou colocar IA aqui, igual I2 mais I3. IA nada mais é que o 20 microampere. E o que é I2? I2, vamos olhar aqui para a nossa corrente I2, que é essa aqui do resistor de 240 kΩ. Eu coloquei aqui embaixo, do lado esquerdo, esse pedacinho de circuito que tem o nosso resistor de 240 kΩ. É o mesmo aqui de cima. Então, nós temos a corrente I2, a I2 está fluindo da esquerda para a direita. E se olharmos aqui do lado esquerdo do resistor 240 ohms, qual que é a tensão nesse nó Y? Não é a mesma VA? A tensão em cima do resistor de 60 kΩ é a mesma aqui. Então, aqui é a minha VA. Do lado direito, qual que é a tensão do lado direito desse resistor? Então, vamos seguir esse fio aqui.
até chegar aqui nesse nó Z, que é o próximo nó depois da resistência de 240 kΩ. Se olharmos para o nó Z, qual que é a tensão? A tensão no nó Z nada mais é que a tensão de saída. Então, aqui é a minha tensão de saída. Então, quando eu resolvo esse circuito aqui, eu vou fazer VA menos a tensão de saída dividido por 240 kΩ. Pronto, essa é a minha relação aqui. E para a minha I3? A I3 é a corrente que passa nesse ramo que tem um resistor de 60 kΩ. Então, eu coloquei aqui 60 kΩ, a corrente fluindo nesse sentido. Se a corrente está descendo, qual que é a tensão na parte de cima aqui da corrente? Que é a mesma aqui. É a nossa tensão VA. E aqui embaixo? Olha, se a gente olhar a tensão aqui, o circuito está aterrado desse lado. Então, é zero. Então, I3 nada mais é que a VA menos zero dividido por 60 kΩ, que nada mais é que VA dividido por 60 kg. Então, eu tenho I3 e I2. Vou colocar aqui nessa equação e eu vou limpar isso daqui e colocar nesse canto direito para a gente poder resolver o circuito. Bom, eu limpei um pouco a tela e coloquei aqui do lado direito a expressão que a gente acabou de achar, que o valor de A a gente já tinha achado, que é 20 microampere. Então, nós achamos I2, que é VA menos a tensão de saída, dividido por 240 kg, e achamos o I3, que eu já apaguei, mas está aqui o valor, VA dividido por 60 kΩ. Próximo passo, então, é achar os valores que estão relacionados com o nó Z. Nós vamos fazer o seguinte, a corrente zero é um pouco complicada de a gente achar, então a gente vai resolver em termos dela. Como nós vamos fazer? Nós vamos isolar a corrente e nós vamos colocar I0 é igual a I2 menos I4, porque I4 está somando do lado direito, passa para o lado esquerdo, subtraindo. Então, é menos I4. O que é I2? I2 eu já sei o que é, já encontrei, que é VA menos tensão de saída dividido por 240 kΩ. E o I4? I4, vamos olhar aqui para I4. I4, a corrente está fluindo, né, de cima para baixo. Eu virei o pedacinho de circuito da esquerda para a direita. Então, nessa parte aqui do lado da esquerdo da corrente, né, qual que é a tensão ali? Nada mais é que a nossa tensão de saída, é o V0. E do lado direito, né, desse lado direito aqui, que é aqui embaixo, é 0 volts. Por quê? Porque está aterrado aqui. Então, a nossa I4 nada mais é que V de saída, né, a tensão de saída, menos 0 dividido por 80 kΩ. Isso vai dar V0 dividido por 80 kΩ aqui. Então, colocando isso na nossa expressão aqui, I0 vai ser igual a I2, que é o VA menos a tensão de saída dividido por 240 kg, menos, né, que eu isolei aqui desse lado, menos a tensão de saída dividido por 80 kΩ. Então, nós vemos aqui que nós ainda temos, se olharmos, aqui está resolvido, já sabemos I1 e 0, I1 e A, digo, falta achar o VA, a tensão de saída e essa corrente I0. Então, nós temos algumas variáveis aqui ainda que precisamos resolver. Vamos relembrar, nós usamos então a primeira lei de Kirchhoff, já analisamos todos os nós. O que nos falta? O que ainda podemos usar? A segunda lei de Kirchhoff. A segunda lei de Kirchhoff, ela diz o seguinte, que a soma da diferença de potencial elétrico em um percurso fechado é nula. Então, vamos olhar aqui para o nosso circuito e ver como que a gente vai poder extrair alguns valores daqui. Então, nós temos terra, 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 terra aqui também. Como que a gente pode ligar um terra ao outro, um ponto ao outro, né? Então, todos que estão conectados ao terra, todos os pontos, todos os resistores ou componentes, eles estão ligados ao mesmo ponto. Então, de tal forma que se eu olhar para essa tensão aqui de entrada, eu vou ter a tensão de entrada ligada ao terra,
Aí eu tenho um resistor de 6 kΩ, eu tenho um nó aqui, mas como não está indo corrente nenhuma para esse lado direito do nó X, né, não, é como se não tivesse nada aqui para baixo. Eu vou continuar e o próximo resistor é de 20 kΩ. Aqui é 6, aqui é 6 quilos, aqui é 20 quilos. Aqui eu não tenho corrente, a corrente IN é igual a zero. Olha aqui nessa condição, nessa consideração 3 aqui do lado direito. Então, não tem nada, não tem necessidade de eu desenhar aqui. Vou indo, próximo nó é o nó Y. No nó Y, eu posso ir para baixo, porque tem um outro terra aqui, ó. Então, esse é o meu resistor de 6 e 1 terra. Esse aqui ligado com esse daqui, deixa eu só apagar aqui, que para a gente ficar mais fácil de enxergar. É como se eles estivessem ligados e fechasse um circuito aqui. Os dois pontos estão ligados ao terra. Então, essa é a minha resistência de 6 kg, não, digo 60 kΩ. E essa é a minha tensão de 120 milivolts. Então, esse é o meu circuito. Aqui, eu ainda não sei o valor dessa corrente I3. Estou tentando achar. Eu sei só I1 e IA. Então, para facilitar, em vez de usar a corrente e fazer corrente vezes o valor do resistor, que seria, aqui seria a corrente I3. Mas eu não sei o valor dessa corrente. Aqui, em cima desse resistor, que é o de 200, é o de 20 kΩ, eu tenho a corrente IA. Eu sei o valor dela. Em cima do de 6, eu tenho a corrente I1. Eu também sei o valor dela. Só I3, né, que é para mim uma incógnita, eu não sei. Mas eu sei qual que é a tensão nesse nó aqui. E ela é VA. Olha aqui, né, a tensão em cima do nó Y não é VA? Então, a tensão em cima do resistor de 60 kΩ é VA. Então, vamos usar a segunda lei de Kirchhoff, que fala, então, que a soma da diferença de potencial elétrico em um percurso fechado é nula. Então, aqui nós temos mais e menos. E essa é a nossa malha fechada. Nós vamos fazer esse percurso para analisar esse circuito, que é a nossa malha. Nós vamos, sentido dela, nesse sentido que nós vamos fluir. Então, começamos aqui desse ponto. Vamos andando aqui e a primeira tensão que nós vemos, né, nós trabalhamos com tensões na segunda lei de Kirchhoff, é menos 120 milivolts. O valor da tensão é 120 milivolts, mas o primeiro sinal que a gente vê é menos. Aqui, nesse daqui, a próxima vai ser mais. Por que mais? Porque a corrente 1 ela está fluindo na mesma direção da corrente da minha malha. Então, ela é mais. E aí vai ser I1, que é 20 microampere, que nós já identificamos, vezes o meu resistor de 6 kΩ. Próxima vai ser mais também, porque IA está fluindo na mesma direção da corrente da malha, e é 20 kΩ vezes a minha corrente A, que também é 20 microampere. Mais próximo, como eu não tenho o I3, eu não sei, mas a I3 também está fluindo, então, no sentido da corrente da malha, eu vou usar o sinal positivo. E a minha tensão aqui é VA. Eu posso colocar direto o valor de VA. Tudo isso é igual a zero. Então, aqui, qual que é a única incógnita nisso daqui? O que eu não sei? Só VA. Então, se eu resolver essa equação aqui, eu consigo achar VA. Quando eu faço essa continha, meu VA nada mais é que menos 0,4 volts. Eu achei o meu valor VA. Se eu sei o meu valor VA, eu coloco de volta na minha equação aqui de cima, nessa daqui, ó, para achar o meu V0. Quando eu substituo para VA, meu V0, deixa eu colocar aqui, vou trocar de cor. A tensão de saída vai ser, se eu colocar essa equação aqui, vai ser 20 micro é igual o meu VA, que eu descobri, que é menos 0,4, abrir um parênteses, menos a minha tensão de saída, dividido por 240 kg, mais menos 0,4, dividido por 60 kg. Minha tensão de saída nada mais é que menos 6,8, vírgula. Eu estou colocando os valores
do free math, ele está me dando ponto. Aqui nada mais é que vírgula, e aqui é vírgula, 0,4. Então, às vezes eu esqueço de passar para a notação nossa e uso a notação americana. Então, toda vez que eu falar ponto, é a vírgula nossa. Então, aqui é vírgula, 0,4, 0,4, não é a notação americana. Então, é menos 6,8 volts. A nossa tensão de saída. E qual que é o último valor que está faltando achar? É a I0. Quando eu coloco aqui nessa equação o valor de VA que eu já encontrei, que é 0,4 volts, menos o valor da tensão de saída, menos 6,8 volts, e coloco todos os valores aqui, eu acho que a minha corrente I0 nada mais é que 112 miliampere. Então, é só colocar agora os valores. Então, o mais complicado desse exercício é encontrar as equações. Mas lembrem-se sempre, toda vez que o circuito deixar de ser igual àquele modelo mais simples que a gente tem, de realimentação negativa, com resistor de realimentação, resistor da fonte, isso, nós temos que analisar o circuito, nós temos que olhar para os nós do circuito, usar a lei de Kirchhoff, lei das correntes, lei das tensões, a lei de Ohm e sempre as considerações que temos aqui do lado direito do nosso vídeo. Sempre. Se vocês têm alguma dúvida como usar isso, como que foram desenvolvidos, mais uma vez eu vou dizer, assistam os vídeos Amplificador Operacional parte 1 e parte 2, que eles vão te dar uma visão geral sobre o assunto e que você pode usar para resolver qualquer tipo de circuito que tenha um amplificador operacional. Então era isso que eu tinha para passar para vocês, espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.